Uma das ênfases distintivas da teologia das igrejas reformadas é a nossa crença na importância ou mesmo na centralidade da teologia da aliança e como Deus se relaciona conosco numa relação pactual e o que significa viver como o povo da aliança. E nas igrejas reformadas nós usamos muito a palavra aliança. Nós falamos sobre Deus como o Deus da aliança. Nós descrevemos a igreja como o povo da aliança. Falamos sobre nossos filhos como filhos da aliança. Nós descrevemos a vida cristã como a vida da aliança, ou a vida pactual. E pode parecer que essa palavra aliança se torna uma espécie de mantra, talvez, que nós usamos. E pode facilmente transformar-se nisso. Um tipo de expressão que os cristãos usam por costume, que não significa muito no final quando não entendemos por que usamos essas expressões e o que essas expressões realmente significam. Agora, nessa série de estudos, eu quero apresentar a doutrina da aliança para aqueles que talvez não saibam muito sobre ela, ou para aqueles que desejam saber mais e conhecer mais sobre a doutrina da aliança. Porque eu acredito que é verdadeiramente uma das doutrinas mais importantes ensinadas nas Escrituras. E quando nós crescemos em nossa compreensão da doutrina da aliança e como aplicar essa doutrina, nós crescemos em nossa compreensão do próprio Deus, do que Ele faz por nós e dentro de nós e por meio de nós, e como nós somos chamados a responder a Ele. Portanto, meu objetivo nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança, a doutrina reformada, é apresentar essa doutrina como um ensinamento central das Escrituras, para que possamos compreender completamente, ou mais completamente que possível, o que essas expressões realmente significam, para que possamos viver a bela realidade do nosso relacionamento pactual com o nosso Deus, o Deus da aliança, e para que possamos ser levados, encorajados a glorificar a Deus ainda mais, à medida que crescemos em nossa compreensão de quem Ele é e como Ele se relaciona conosco. A doutrina da aliança é uma doutrina que deveria ser muito mais do que o objeto de debate e discussão teológica. Argumentos. Ao longo de séculos de história da igreja, essa doutrina tornou-se um ponto de controvérsia e divisão teológica. Tem surgido muitas questões sobre a doutrina da aliança que se tornaram temas de debate muito apaixonado. Até hoje, existem divisões na igreja devido a diferentes entendimentos da natureza da aliança. A discussão da teologia da aliança pode se tornar algo muito complicado à medida que seguimos muitas trilhas diferentes, examinamos muitos pontos de discórdia. Alguns que gostam muito de debater sobre os pontos controversos na teologia, e é lamentável que alguns daqueles que são muito bons em debater a doutrina da aliança concentrem muito mais a sua atenção no próprio debate do que em viver a realidade do seu relacionamento pactual com seus irmãos, que se baseia esse relacionamento no relacionamento pactual que tem com o Senhor por meio de Jesus Cristo. A aliança é uma doutrina, sim, mas é também uma realidade, como todas as doutrinas devem ser. Uma relação na qual nós somos chamados a viver, na qual podemos e devemos nos alegrar. Então, quando nós usamos a expressão Deus da aliança, ou o Deus pactual, nós estamos dizendo algo de vital importância sobre esse Deus. Quando nós descrevemos o Senhor Javé como o Deus da aliança, nós estamos descrevendo a sua personalidade. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? Como é que ele se relaciona com os seres humanos, conosco?
Também, quando nós descrevemos nossos filhos como os filhos da aliança, não estamos apenas fazendo uma afirmação sobre quem deve ser batizado. Estamos falando sobre o significado, o próprio significado do batismo. Por que os filhos dos crentes devem ser batizados e o que o batismo significa. Mas o sacramento do batismo, o sinal e o selo da aliança de Deus com seu povo, não é apenas uma questão sobre quem se molha no rito do batismo e quando a água é usada. Nosso batismo como crianças significa algo importante. Portanto, quando nós chamamos nossos filhos de filhos da aliança, nós estamos dizendo algo, como eu disse, algo de vital importância sobre eles. Significa que eles não são agentes livres, independentes, livres para tomar as suas próprias decisões. Não deixamos a instrução dos nossos filhos a outras pessoas. Não deixamos nossos filhos a fazer suas próprias escolhas sobre como eles vão viver. Nós criamos nossos filhos como filhos da aliança, que significa que pertencem a Deus, que tem a marca de Deus no sinal e selo do batismo. Isso significa que nosso entendimento da aliança também tem muito a ver com nossas responsabilidades como pais. O crescimento espiritual dos nossos filhos não é algo que nós deixamos a acaso, um processo aleatório, chance, mas reconhecemos que como pais nós temos a responsabilidade diante de Deus a fazer as coisas necessárias para assegurar que eles cresçam no conhecimento da aliança, as bênçãos e as responsabilidades que eles têm como membros da aliança. E quando nós falamos sobre a vida da aliança, a vida pactual, que é simbolizada e afirmada, vivida na nossa participação na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, nós estamos dizendo algo que nunca devemos minimizar, porque somos filhos da aliança, porque servimos ao Deus da aliança. A nossa vida pode ser, deve ser definida como a vida da aliança. Isso significa, entre outras coisas, que não temos apenas um relacionamento pessoal com Deus. É muito mais do que isso. Significa que não podemos ser indivíduos isolados, cada um na sua caixa pessoal, separada, privada, praticando nossa própria religião privatizada. Devemos considerar, devemos pensar na vida cristã como uma vida vivida no contexto do nosso relacionamento corporativo com o resto do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Ser membro da igreja, em outras palavras, é importante. Os pais da igreja antiga disseram que fora da igreja a salvação não pode ser encontrada e que ninguém pode ter Deus como pai se não tem a igreja como mãe. E talvez nós, hoje em dia, nós temos medo desse tipo de expressão, porque pode ser algo romanista, para assim dizer. Mas quando nós pensamos na igreja como a comunidade da aliança, quando nós pensamos em nosso relacionamento com Deus no contexto da aliança, a importância da igreja como o corpo de Cristo fica clara. A igreja em si é uma bênção. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, como Paulo escreve na primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 5, 25 e 26. A igreja é a noiva de Cristo. Pensamento pactual significa não desprezar a igreja e a importância da igreja na nossa vida de fé. E finalmente, quando nós usamos a palavra aliança, nós somos lembrados da unidade do povo de Deus. Não somente a unidade em todos os lugares desse mundo, mas a unidade com os crentes
de todos os tempos, todas as épocas na história. Então não é apenas a unidade com outros cristãos aqui e agora, mas também a unidade com a igreja histórica que existiu desde a encarnação de Cristo, mas até antes da encarnação de Cristo. A unidade, a união que nós temos com a igreja da antiga aliança. Há uma unidade real na maneira como Deus operou ao longo da história, na qual ele continua operando. O fator que unifica os crentes e a igreja de todos os tempos, todas as eras da história, é a aliança. Isso significa que nós somos o povo que recebeu a lei do Senhor ao monte de Sinai. Deuteronômio capítulo 5, versículos 2 e 3. Dizem isso. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, o povo de Deus, como existia sob a antiga aliança, é o mesmo povo de Deus que existe hoje. Nós vivemos em continuidade com os santos do passado, em unidade com eles. Isso tem influência em como nós pensamos, por exemplo, na lei de Deus, na história da redenção, na continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, na consistência da operação de Deus ao longo da história, na relação entre o povo da aliança antiga e da aliança da nova aliança. E também, por causa da união pactual que nós temos com gerações passadas na história da igreja, valorizamos os credos e as confissões históricas da igreja. Não buscamos novidades. Não pensamos em nós mesmos como a única geração que já existiu, como se toda a sabedoria pudesse ser encontrada no pensamento da igreja da nossa própria geração. A tirania do presente. Portanto, nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança, eu espero desvendar as riquezas lindas dessa doutrina, para pessoas que possam não estar familiarizadas com essa doutrina, bem como para aqueles que desejam fortalecer o seu entendimento desse importante tema das Escrituras. É como João, o apóstolo, diz, em 1 João capítulo 1, palavras importantes quando nós pensamos na importância da aliança. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.